tarde para você que nos acompanha nesta terça-feira, sim, dia 26 de dezembro, rolando aquela ressaquinha de Natal ainda, né? Fazendo a digestão, descansando um pouquinho. E a gente por aqui começa mais um programa Os Donos da Bola. Seja muito bem-vindo, tá certo? E claro, aqui comigo, meu parceiro, sempre ele, Antônio Carmo, de verde, pensando no Palmeiras, em boas energias para 2018. Fontes positivas, boa tarde. Chegando por aqui. Boa tarde para você, Andressa, aos amigos todos que nos acompanham, você que está curtindo aí o nosso programa, aproveitando ainda o que sobrou da ceia de Natal, cuida bem da sobremesa. Sobremesa é boa demais, bom, hein? Né? A melhor coisa que tem, né? E a família junto também. Por aqui a gente vai falar de futebol, que é a paixão nacional e a paixão da nossa região. E a gente fala da sensação dessa modalidade aqui na nossa região em 2017. Eu tô falando do Mantiqueira de Guaratinguetá, que com o seu time jovem, a sua metodologia aplicando o fair play, conseguiu conquistar o título inédito de campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista. Veja aí como foi o ano incrível da Laranja Mecânica do Vale dos Caipiras. O Mantiqueira de Guaratinguetá estava disposto em 2017 a fazer história. E fez. Subiu pela primeira vez de divisão em sua jovem história de 12 anos no futebol. Na primeira fase regionalizada do Campeonato Paulista da segunda divisão, travou com o Mauaense e São José Esporte Clube uma batalha pela liderança no grupo 4. E essa disputa foi até a última rodada, onde justamente a Laranja Mecânica Caipira e a Águia do Vale decidiram quem ficaria na liderança do grupo. E desta vez, melhor para o São José, que aproveitou o fator casa para vencer por 3-2, deixando a equipe de Guará na segunda posição. O time que mudou de técnico por 3 vezes durante a competição, anunciando Nilmar Alves, que não chegou a assumir o posto. Depois, interinamente, o vice-presidente Damasceno Fidelis, que foi muito bem e entregou o cargo de treinador da Laranja Mecânica classificada para o jovem técnico Luiz Felipe. Tudo isso sem abalar a confiança do elenco do Mantiqueira, que foi para a segunda fase em um grupo desta vez desconhecido, ao lado de José Bonifácio, Taquaritinga e Primavera de Indaiatuba. O Mantiqueira chegou a ficar na lanterna do grupo depois de derrota em casa na terceira rodada para o Primavera e sabia que era hora de reagir. E depois de dar o troco no próprio time de Indaiatuba na quarta rodada e empatar sem gols com o Taquaritinga fora de casa, a decisão para a classificação da Laranja Caipira veio para o Dario Rodrigues Leite, em duelo contra o já eliminado José Bonifácio. E a vitória magra por 1-0 deu ao Mantiqueira a classificação inédita do time às quartas de final da competição. Fase esta, onde o Mantiqueira enfrentou o Oswaldo Cruz e perdeu o jogo de ida, fora de casa, por 1-0. E no confronto de volta, por ter melhor campanha, bastava dar o troco na mesma moeda. E foi o que a equipe fez. Com um gol de pênalti de Léo Turbo, garantiu a vaga inédita às semifinais. De olho no acesso, a equipe jovem de Guaratinguetá enfrentou um velho conhecido, o União Mogi, que havia eliminado o São José em pleno Martins Pereira. Na primeira partida, empate sem gols, mas o jogo da volta foi em casa, no estádio Dario Rodrigues Leite, diante de mais de 4.000 torcedores. O Mantiqueira fez história ao vencer por 3-1 a Serpente do Tietê. Além da vaga na final inédita da Bezinha, garantiu também o primeiro acesso de sua história. Para coroar todo o trabalho, faltava apenas o título. E ele veio, ao empatar no primeiro jogo com o São Bernardo em 1-1 fora de casa. E na grande decisão, no estádio Dario Rodrigues Leite, vencer o time do Grande ABC por 2-1 e ficar com o título. O Mantiqueira, com a sua filosofia de jogo limpo e pés no chão, conquistou a tão sonhada taça dourada de campeão paulista da segunda divisão, diante de um público recorde. E sempre quando a gente fala de futebol na região, tão sofrido, né? Difícil para conseguir patrocinador, para conseguir apoio, para conseguir jogador que realmente carregue o peso da camisa e leve a sério. E aí o Mantiqueira começou ali, Antônio Carmo, sendo devagarzinho novamente, com jogadores de base, jogadores de Guaratinguetá também e da região, e conseguiu finalizar com um belíssimo ano, não é, Carmo? Com o título. A gente teve a oportunidade de conversar aqui com ele e falar muito sobre ele. Dado Oliveira, o presidente do Mantiqueira, André, se tem alguém que merece toda a festa, mereceu esse acesso, é o presidente Dado, né? Sim. Um abnegado pelo time desde o começo do trabalho, tratando bem, gastando o seu dinheiro, colocando a casa em ordem, fazendo um trabalho realmente que foi coroado agora com esse acesso, né? E esse acesso, inclusive, que ficou e ficará para a história ainda mais do Mantiqueira. O Mantiqueira que começou o ano meio ali, perdendo alguns jogos durante o campeonato, a gente pensou assim,
será que vai esse time aí? Ainda mais com essa troca, Antônio Carmo, de técnico, com a Nilmara não sabendo se fica, se vai, ainda nomeado com o nome dela, e aí a gente realmente não sabe. Engasgou aí, Antônio Carmo, tá tudo bem? Acho que é do que sobrou do Natal. Eu vou pegar uma Pega uma água pra mim. Rapaz. Aí sim, aí fica pegar melhor. Pegar uma aguinha Obrigado. pra você aqui, tranquilo. Copo de vidro, hein? A gente falando do Mantiqueira, é claro, e falando da Você parte falou de técnica, técnico, Antônio Carmo. obrigado. É a parte mais difícil ali que foi, né? Na verdade, assim, Andressa, todo o trabalho, ele passa necessariamente pelas mãos do Dado Oliveira, né? Que a gente estava falando aí do trabalho realmente sensacional que ele faz. A chegada do Luiz Felipe foi uma surpresa, né? Moleque, entre aspas, moleque, modo de dizer, um garoto, 28 anos. Será que vai dar conta do recado? E não é que deu conta do recado? Ainda mais que o Fidelis estava indo tão bem. Estava bem. Como é que vai mudar agora, Mudou, né? Colocou o Luiz Felipe. Eu já comentei aqui durante o ano, né? Teve um momento que eu não acreditei que o Mantiqueira iria jogar para subir. Não acreditava que ele chegasse. Porque falou-se da saída de jogadores, que iriam embora. O time era mais jovem do que do ano passado. Então, com os outros times, né, que pintavam por aí, e o São Bernardo foi aquele que se configurou realmente antes de começar a competição como um time favorito ao acesso e que subiu junto com o Mantiqueira. Aí tinha 15 de Jaú, tinha América, o próprio São José pela camisa e tal, mas o Mantiqueira superou a tudo isso daí. O Dado agora tem um desafio muito grande pela frente, Andressa, que é jogar pela vez primeira um campeonato que não é um campeonato sub-23. Eu me lembro até um determinado momento, há uns 2 anos, quando eu falei para ele, né, ô Dado, por que você não traz um técnico já conhecido, um técnico rodado? Ele falou, cara, eu tenho muito medo dele contaminar o meu ambiente, porque vem um técnico aí já rodado, ele vai querer trazer com ele um jogador, outro jogador, um assistente, não sei o quê, e não vai entender a minha filosofia, que é a filosofia do fair play, que você já citou aí, de fazer aquele trabalho voltado realmente para o futebol, sem maracutaia, sem gracejo, sem aquela coisa toda. Agora não vai ter jeito, André. Sim. Tá sem técnico ainda, né? Eu entendo que a Nilmara não é o nome ideal, não é porque é mulher, nada disso, mas já está fora do time aí, não é o ideal. Imagino que tem que se contratar um técnico, mas agora sim vai ter que ser, e o Dado vai ter que tomar cuidado para não ser contaminado, né? Pelo pessoal que vem aí com todo já o conhecimento. E jogadores também, né, Jess? Agora vem jogadores mais velhos e vai jogar um campeonato perigoso, porque cai em 6 times e ele tem que tomar cuidado. Laia, a gente vai falar mais do Mantiqueira em 2018. Quem sabe vem mais um título aí, mais um acesso. Daqui a pouquinho, informações do futebol feminino do São José e muito mais pra você na Ressaquinha de Natal. Até já!